a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Samuel Rocha, estarei aí como um dos apresentadores desse programa. Graça e paz, ouvintes e irmãos, meu nome é Esdras. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Luíse. Muito bem, nós somos da Primeira Igreja Presbiteriana, somos parte aí da Mocidade de Itabuna e estamos aqui iniciando esse projeto chamado Um Podcast, que tem o objetivo de estudar a palavra do Senhor junto com você que nos ouve. E para nós é motivo de alegria, de glorificar a Deus por esse projeto que está se iniciando agora. Esse projeto constitui estudos que faremos, e esses estudos estão divididos em breves episódios que serão disponibilizados no canal da nossa igreja todas as quartas-feiras. Além disso, nós vamos receber convidados que estarão compartilhando conosco ótimos conhecimentos. Creio que será uma bênção para toda a igreja. E, inicialmente, estaremos estudando o Evangelho de Jesus Cristo, segundo os relatos de Marcos. E hoje, já iniciando os estudos, a nossa convidada, nossa irmã Zilanésia Lima, que é presidente da UNP daqui da igreja, ela nos trará uma introdução ao livro em questão. Seja bem-vinda, Zila. Obrigada. Graça e paz, meus irmãos, graça e paz a todos os ouvintes. Eu saúdo com a paz do Senhor os nossos apresentadores Esdras, Luiz e Samuel. Amém. Joia! Zila, para início de conversa, eu vou te pedir para que você comente um pouco sobre o autor desse livro. Então, nós temos algumas curiosidades a respeito do livro de Marcos, né? Tem algumas informações que ficam assim, elas não ficam tão explícitas assim na Bíblia, mas a gente consegue sim, fazendo um estudo na própria palavra, com as referências que a gente tem em outros livros, descobrir quem é Marcos. No caso, Marcos, na verdade, não era o nome dele, né? Ele se chamava João, o apelido dele era Marcos, esse apelido foi concedido a ele pelo tio dele, Barnabé, do qual ele foi auxiliar. Só que como é que Marcos teve o conhecimento de Cristo se ele não viveu na mesma época que Jesus, não foi discípulo de Cristo? Marcos, na verdade, ele era filha de Maria, uma dama da sociedade de Jerusalém, onde a igreja primitiva, no caso, os discípulos, os 12 apóstolos, se reuniam na casa dela, onde as reuniões da igreja primitiva ocorriam na sua casa. A gente pode verificar isso em Atos, capítulo 12, versículo 12. Lá diz o seguinte: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Nós temos outras referências ainda no livro de Atos dos Apóstolos, falando a respeito desse relacionamento que Marcos mantinha com Paulo, Barnabé, que era o seu tio, que andava junto com Paulo nas missões, e também de Pedro. Em Atos 12, 25, por exemplo, a gente tem o primeiro relato falando a respeito de Marcos saindo junto com Paulo e Barnabé para a primeira missão. Diz o seguinte: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Mais à frente, um pouquinho, em Atos 13, versículo 13, nós temos a seguinte descrição: e navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiam-se a Perge, da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Inclusive, esse abandono de Marcos durante a primeira viagem missionária gerou um conflito entre Barnabé e Paulo, que a gente vê descrito lá em Atos 15, de 37 a 40, que chegou a ponto de Barnabé e Saulo se separarem. Só que, na verdade, essa separação, quando a gente estuda um pouquinho mais à frente, a gente pode verificar Colossenses, capítulo 4, versículo 10, que, de certa forma, Paulo já tinha feito as pazes com Marcos, e Marcos era muito querido para ele, a ponto dele realmente pedir para que Marcos estivesse com ele em sua jornada, que Marcos fosse enviado para ele. E nós podemos verificar também em 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 11, esse pedido que eu acabei de falar sobre Paulo, que Paulo fez. Ele fala o seguinte: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traze-o, pois para mim é muito útil no ministério. O que acontece? Como é que, se no caso Marcos teve esse com Jesus, se ele não estava
vivo, digamos assim, durante o período do ministério de Jesus. Ele não acompanhou Jesus pessoalmente. Como a primeira igreja, formada pelos apóstolos, se congregava ali na casa de Maria, Marcos era um intérprete de Pedro, para aqueles que não falavam a língua hebraica. Como eles tinham uma relação muito próxima, a ponto de Pedro considerar Marcos seu próprio filho, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, lá Pedro descreve o seguinte: aquela que se encontra na Babilônia, que é a parte A, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Que o que nos interessa realmente é a parte B do versículo, onde Pedro tinha um tratamento muito carinhoso com Marcos, realmente de alguém que é muito próximo, que ele tomou como seu próprio filho. E como Pedro era um apóstolo muito simples, diferente de Paulo, que tinha um conhecimento maior, Marcos absorveu todo o conhecimento dele de Cristo através das pregações de Pedro. E ele fala de uma forma muito simples, os relatos dele são muito simples, não tem muita sofisticação na escrita, nem no modo poético. Na verdade, é uma narrativa, né? Todos os 3 evangelhos são uma narrativa, mas entre os 3, o mais simplório, digamos assim, mas não menos importante, na verdade, ele é o primeiro, é o de Marcos, que é, digamos, o mais fácil de ser compreendido entre os evangelhos sinóticos. Amém. Zila, mais uma pergunta sobre esse histórico em que este livro foi escrito, né, por Marcos. Então, tem alguma divergência entre os estudiosos, os teólogos, de onde realmente foi e quando, porque esse livro ele não tem uma data específica. Supõe-se que foi entre o período de 50 a 70 depois de Cristo, provavelmente no ano 65. É o que vários teólogos concordam entre si, que foi escrito no ano 65, por ser o mesmo ano próximo ao martírio do apóstolo Pedro. Só que há uma divergência. Alguns creem que esse livro o Evangelho, segundo Marcos, foi escrito no Egito, enquanto Marcos estava em viagem missionária no Egito. Agora, outros teólogos creem que ele foi escrito enquanto Marcos, estava auxiliando Paulo em Roma, porque durante o período que o apóstolo Paulo esteve preso na cidade de Roma, Marcos foi um dos seus auxiliares. Ele esteve durante todo o tempo acompanhando a Paulo e, inclusive, várias das cartas de Paulo foi ele que também transcreveu o que Paulo ditava. Essas fontes, no caso a fonte dessas informações, a gente na verdade não tem diretamente na Bíblia a respeito de onde foi escrito e também qual período. Por isso que não há, digamos assim, uma exatidão, mas há um consenso de acordo com os fatos históricos de que provavelmente ocorreu nesse período e na cidade de Roma, ao que tudo indica. É o consenso mais, digamos assim, aprovado pelos teólogos. É interessante, Zila. E lá vai a terceira pergunta. Qual o propósito e principais características deste evangelho? Então, o primeiro propósito que a gente sabe que tem o Evangelho segundo Marcos tem, que era anunciar a Cristo, né? Só que ele é um livro que, se a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, vai ver que ele não é um livro que é direcionado para o povo judeu. Ao contrário, ele é um livro direcionado para os gentios, mais especificamente aos romanos. Ele é um livro que descreve, assim, de uma forma até bem simples e explicativa, algumas tradições judaicas que, se fosse um livro escrito e direcionado propriamente para o povo judeu, seria desnecessário esse tipo de esclarecimento. Além disso, ele é uma narrativa de forma bem simples, o que, como eu disse anteriormente, facilita muito a compreensão. E Marcos dos evangelhos, ele é o que consegue se aproximar com a maior veracidade de quem Cristo era como ser humano. Não que ele não exaltasse a Cristo como Deus, que ele já inicia o evangelho deixando claro que Cristo é Deus. Porém, ele coloca de forma muito vívida no Evangelho, de forma muito impactante, tanto que o Evangelho de Marcos, se a gente for analisar, ele é todo escrito no tempo presente, não como se tivesse acontecido, mas como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento. Então, ele traz, digamos assim, muitas cores para os fatos que ocorreram, que a gente é conduzido de uma forma como se nós estivéssemos passando por ali e vendo tudo aquilo acontecendo, o que
certa forma, ajuda muito na compreensão. Então, o que a gente tem de consenso em relação ao Evangelho de Marcos é a forma de que ele apresenta Jesus Cristo como Deus, mas principalmente a forma humana de Jesus Cristo, da forma mais intensa possível, como Jesus, um homem que sofreu, que chorou, que teve as mesmas aflições, que teve as mesmas angústias, se tornando bem próximo de nós, que somos filhos, de nós que temos as nossas lutas e podemos ver em Cristo redenção para todo o nosso pecado, todas as nossas mazelas que nós somos sujeitos, mas que o Senhor nos capacita para atravessar cada uma delas, né? E resumindo, eu acredito que o principal objetivo, a principal característica, na verdade, do Evangelho de Marcos é marcada pela simplicidade da escrita, da forma textual e também como ele contava aquilo, como se aquilo estivesse acontecendo naquele momento, se ele estivesse presenciando e vendo. Ele colocou exatamente, Pedro dizia provavelmente da mesma forma que o apóstolo Pedro pregava, com a mesma intensidade. Então ele absorveu aquilo e soube transcrever muito bem no Evangelho. Amém, amém. Portanto, gente, estamos concluindo aí o programa de hoje. Foi uma bênção. Quero deixar aqui o agradecimento à nossa convidada especial de hoje, a Zila. Zila, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, ter se engajado aí, estudado para passar um pouquinho para nós aí do conhecimento bíblico, né? Então, que Deus te abençoe, minha irmã, esteja com você e com sua família. Amém. Eu que agradeço o convite. Quero convidar os irmãos a acompanharem esse projeto, que vai ser bênção, com certeza, para a nossa igreja. A gente montou esse projeto com muito carinho e realmente pensando em auxiliar o corpo de Cristo. E só uma dica: no caso, a gente tem alguns comentários sobre o livro de Marcos, o PDF. Se algum irmão tiver interesse, eu posso disponibilizar. Eu tenho 2 comentários aqui em PDF que vão facilitar muito no estudo do livro. Caso alguém tenha interesse, também pode pesquisar na internet, que a gente tem alguns comentários bíblicos gratuitos disponíveis na língua portuguesa. Então eu agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite, e precisando, estamos aqui sempre às ordens. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Amém. E glória a Deus pela vida de você que ouviu nosso podcast, nosso carinhosamente chamado de Um Podcast, né? E aguardamos você, irmão e ouvinte, para o próximo episódio. No próximo episódio entraremos no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Estudaremos dos versículos 1 ao 13. Aguardem o próximo estudo, que será uma bênção. Amém. E vamos encerrar aí com uma oração, né? Senhor Deus, quero te agradecer, Senhor, por este programa, por esta oportunidade e já por esse episódio. Obrigada, Senhor, por esta ideia, né, que o Senhor colocou aí no coração da UNP. Que o Senhor continue cada dia mais, Senhor, a nos capacitar, a nos usar e também a cada um dos convidados, Senhor, para que seja bênção para a tua glória. Todas as informações aqui passadas, nós estamos aqui, Senhor, como servos humildes, querendo aprender mais da tua palavra. Então, que assim seja bênção para todos aqueles que ouvirem e o teu nome seja glorificado, Senhor, em cada detalhe. Obrigada também por todos os autores, né, dos livros da Bíblia. Hoje aqui destacado o João, né, apelidado de Marcos. Obrigada, Senhor, por tudo que ele teve a oportunidade, né, de aprender do Senhor e assim deixou o relato para que hoje em dia nós também possamos estar estudando. Obrigada, Senhor, por tudo, pelo teu cuidado. Em nome de Jesus, amém. 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 Graça e paz, meus irmãos. Obrigada pela audiência de todos vocês. Te aguardamos nos próximos episódios e até lá, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.